Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Aline Tiburcio, eu sou nutricionista e a gente vai dar então início à nossa segunda teleaula falando sobre da disciplina de políticas e programas aplicados à saúde e nutrição, e o tema hoje vai ser sobre a parte de segurança alimentar e nutricional, certo? Então, dentro da questão, dentro desses programas vai ser abordado toda a parte do CONSEA, né, do programa da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós falaremos um pouco do CISVAN e também o CISVAN Web, tá? Que muitos aí será trabalhado também nas aulas práticas, né? Falando um pouco sobre a parte do CISVAN. Esse programa, né, de vigilância alimentar e nutricional, ele atende aí todos os estados, embora a gente não tem dados consistentes, então tem às vezes muitos dados que às vezes acabam ficando faltando, a gente não consegue ter uma forma de a gente poder inserir esses valores, que como vai ser apresentado na aula prática, tá? Então, nessa aula também será falado sobre o programa Fome Zero, o programa Bolsa Família. Então, são todos programas baseados aí dentro dessa parte de segurança alimentar e nutricional, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa contextualização. Bom, então o CONSEA nada mais é do que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ele é um conselho em que atende aí, ele é um órgão, na verdade, né, de assessoramento imediato, de uma forma imediata da Presidência da República, né? Então, assim, o seu trabalho, o que acontece? Ele resulta, né, de informações coletadas nos âmbitos tanto estadual, municipal, de trabalho. Então, que ele tem aí uma dimensão sociocultural da alimentação, da valorização de um sistema alimentar justo, né, saudável, sustentável. Então, tudo isso a gente vai acabar falando um pouco desse CONSEA. O PNSAN é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Então, o PNSAN, ele tem como um dos principais, ele envolve, né, a inclusão de princípios e diretrizes dos direitos humanos à alimentação adequada, né, dos programas e já existentes e nos planejamentos de outros. Então, ele tem como objetivo, esse PNSAN, assegurar o direito humano à alimentação adequada a todos os habitantes do território brasileiro, né? Então, a gente vai estar falando também um pouquinho dele. O programa Fome Zero, né, é um programa criado aí na época de governos anteriores, e é um programa que tem como uma característica, né, tem como uma proposta atender a pessoas que realizam suas refeições fora de casa e que não têm um poder aquisitivo tão bom, né? Então, que, na verdade, ele entra até mesmo como um dos restaurantes populares, né? O programa Bolsa Família também é um outro programa que falaremos, né, nessa teleaula de hoje. E ele vai mostrar um pouquinho sobre a questão que é um programa de transferência de renda do governo federal para auxiliar, né, as famílias em situação de pobreza, né, e até mesmo de extrema pobreza. Tá? E aí ele tem uma ajuda de custo, tá? Que contribui aí bastante para as pessoas que, de certa forma, não têm um emprego fixo, né, ou também não conseguem sustentar a família. Tá? E o CISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, ele é um sistema de coleta, processamento, né, divulgação de informações na área da alimentação e nutrição. A gente até vou citar também, falar um pouco desse CISVAN Web, mas dentro da aula prática ele vai ser melhor exemplificado, porque vai ser discutido de uma forma bem clara
os dados em que são inseridos nesse programa para a gente poder fazer um delineamento, né, dessa minha população, tanto na região municipal, estadual e até mesmo em todo o país, certo? O Sisvan, ele tem aí, né, como eu já havia falado, ele não é um programa que ainda está em funcionamento, mas como tem muitas demandas, até mesmo para os próprios profissionais da saúde, então até fica um pouco difícil a inserção desses dados no Sisvan Web, né, nessa planilha, nesse programa, para que a gente consiga dados mais consistentes, né, para traçar esse perfil da população, tudo bem? Bom, então, eu espero que a aula tenha, né, seja produtiva e que a gente consiga, então, entender melhor cada tipo de programas e políticas, certo? Então, vamos lá. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o nosso CONSEA, né? Bom, então o CONSEA, ele é um órgão de assessoramento imediato da Presidência da República, né? Então, assim, ele tem como uma forma, um trabalho de resultar nas informações coletadas nos ambientes tanto estadual, municipal e de trabalho, né? Então, com o avanço das ações e discussões em torno da segurança alimentar e nutricional, então surge então o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como uma forma mesmo, uma proposta de constituir esse conselho, tá? Ele assume então a defesa da dimensão sociocultural da alimentação e da valorização de um sistema alimentar justo, saudável e também sustentável, tá? Porque é uma forma também até mesmo de trabalhar com os próprios produtores regionais, né, de hortifrutis. Então, ele é um dos pontos que o CONSEA ele trabalha, tanto do ponto de vista social, como também do ponto de vista ambiental, onde sejam então valorizados e protegidos a biodiversidade, a comida de verdade, né? Então, sem veneno. Então, ele trabalha muito com os produtores locais, os produtores de famílias, né? De agroecológicas, né? E os padrões alimentares tradicionais com respeito e o resgate das identidades, memórias e culturas alimentares. Tá? E aí, com esse CONSEA, o Brasil ele alcançou o reconhecimento internacional, né, na área e se tornou também referência para inúmeros países, né? Então, ele é bem comentado, né? Embora toda mudança de governo sempre tem algumas mudanças nesses programas, nesses conselhos. Então, o CONSEA até teve uma época que ele ficou um pouco suspenso, né? Mas agora ele voltou, né, né, voltou com as suas ações. Uma das atribuições que esse CONSEA tem é realizar pesquisas, né? Realizar pesquisas, estudos que fundamentam a proposta ligada a sistema de alimentação e nutrição, né? Ao serviço de alimentação e nutrição. Realizar também ações voltadas para o combate das causas de fome. Então, até vou deixar aqui para vocês. Então, ele realiza pesquisa, e estudos, né, então, ligados, né, à questão do SANC, tá? Realiza também ações voltadas para combater a causa da fome, né?
por causa da fome e da miséria, né? E até mesmo na parte, no âmbito do município, né? Âmbito município. E ele tem a abordagem de diversos temas de defesa do consumidor, então revisão da rotulagem nutricional de alimentos, preocupações e denúncias também sobre transgênicos, agrotóxicos, publicidade de alimentos de forma abusiva, né? Então, toda essa questão, né, fez esse Conceia ser reconhecido mesmo mundialmente, né? De uma forma de ser um conselho onde tem essa questão mesmo da fiscalização, né, de estarem sempre em busca de trazer uma alimentação saudável, voltada, né, para a população e, ao mesmo tempo, livre, né, de trabalhar com a parte de agricultura familiar, que isso é uma coisa importante que o Conceia faz, agricultura familiar. Tá? Além disso, né, ele tem outras atribuições, como a preocupação com essa questão de transgênicos, com os agrotóxicos, né, a questão por isso que fala muito dessa agricultura familiar como intuito mesmo de incentivar esses produtores locais, regionais, a venderem seus produtos de uma forma para incentivar mesmo essa produção, né, e atender essas famílias. E também a parte de publicidade de alimentos abusiva, né, tanto industrializados, que ele acaba pegando também muito em cima, tá? Então, aqui a gente fecha o nosso tema, né, falando sobre o Conceia, certo? Bom, então agora a gente vai para a parte de Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o PNSAN. Bom, falando da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele parte, então, né, a sua construção, ela envolve a inclusão efetiva de princípios e diretrizes, né, do direito humano à alimentação adequada, né, nos programas que já estão existentes e no próprio planejamento de outros. O objetivo do PNSAN é o quê? Assegurar o direito humano, né, à alimentação adequada a todos os habitantes do país, né, com vistas a promover soberania e segurança alimentar e nutricional, segundo o conceito adotado de segurança alimentar e nutricional. Um ponto que é um dos princípios que são norteados aí desse PNSAN, que é a universalidade, a equidade, né, no acesso à alimentação adequada. Tá? Então, isso é e saudável, né? Então, tudo porque ele atende a parte de segurança alimentar. Então, acesso à alimentação adequada, né? E saudável. Também, um dos princípios norteadores é o quê? A preservação da autonomia, né, e respeito à dignidade humana. Também como a descentralização e articulação das esferas do governo. Então, a participação social, a transparência, a responsabilização na implementação da política. Então, essa Política Nacional de Segurança, como o próprio nome ele já vai falando, né, como sendo um dos princípios, é trabalhar mesmo com essa questão de trazer uma alimentação adequada, uma alimentação digna dentro dos valores nutricionais e e sanitários, né, de uma forma digna a toda a população, né, como uma visão mesmo, como pensando numa segurança alimentar, né, acesso a uma alimentação adequada e saudável, tá? Então, um pouco, quando a gente fala muito desses programas, boa parte deles, né, relacionam muito essa questão da segurança alimentar, da parte
das políticas de ação, né, com essa questão de planejamento de uma alimentação boa, que visa atender toda a população, né? Então, o PNSAN, é isso, ele é mais um, né, programa que tem toda essa característica, certo? Então, agora a gente fecha falando um pouquinho, né, né, sobre o PNSAN, certo? Programa Fome Zero. O programa Fome Zero, ele foi uma proposta, né, que o programa teve aí em atender as pessoas que realizam as suas refeições fora de casa, né? Mas que pessoas que não podem pagar, né? Que são essencialmente aí vulneráveis, né? E não têm condições de pagar. E aí surgem então os restaurantes populares, né? Então, dentro desse programa Fome Zero. Então, até mesmo que é um restaurante administrado pelo poder público, tá? Que são os restaurantes, restaurante popular. Então, as refeições, elas são prontas, né? Então, a pessoa chega pensando também de uma forma nutricional, tanto no balanço nesse balanço dessas refeições. Ele também visa atender uma alimentação, uma refeição de forma segura, né? Atendendo, né, toda a parte de questões sanitárias. Referência a produtos e preparações regionais, então cada restaurante ele vai atender ao seu produtor local, né? E o objetivo desse programa é a promoção da educação alimentar, né? E permitir com que essas pessoas elas se alimentem de uma forma saudável, de uma forma que receba aí uma alimentação saudável, equilibrada, né? E nutricionalmente boa, né? Pensando do ponto de vista tanto nutricional como também do ponto de vista sanitário, né? Que tenha condições boas aí de questões microbiológicas, enfim, tá? Então, é um programa também que teve um grande aceitação por parte, até mesmo na época, né? Quando ele foi apresentado. Porque tanto é que o próprio lema dele, quando a gente vai olhar para o slide lá no quadro, o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome, né? E aí, por que na verdade esse programa ele foi criado? Porque até mesmo quando essas pessoas estavam passando por crises financeiras, né? O próprio alimento ele teve um aumento considerável aí, né, no seu valor, e isso acabou fazendo com que muitas pessoas começassem a passar fome, né? Então, surgiu esse programa falando, né, que foi um programa do governo federal que visa, né, o direito de alimentação da população brasileira. Então é uma ideia de trabalhar, de usar essa alimentação de uma forma que a pessoa ela vá até o local, que ela receba uma alimentação boa, que seja uma alimentação nutricionalmente boa, que tenha aí uma alimentação equilibrada, né? Então, tudo isso favorece, né, com que esse programa ele ganhe um destaque bom, né? Voltando lá para o nosso quadro. E o Brasil, o que a gente, né, infelizmente, né, a gente tem que mais de 10 milhões de pessoas, elas estão abaixo da linha da pobreza, né? Então, ou seja, tem muitas pessoas que têm um nível aí de pessoas pobres, né, que não têm condições nutricionais para atender, né? Então, às vezes, o pouco alimento que tem não consegue atender de uma forma equilibrada. Então, esse programa ele vem para atender esse critério, certo? Então, vamos voltando lá para o quadro. O programa Bolsa Família ele está diretamente ligado ao programa Fome Zero, tá? Então, essa Bolsa Família também é um outro item que vai ser abordado. E eles estão assim, andam juntos, tá? O Fome Zero,
ele facilita, né, o acesso à alimentação, na expansão da produção e consumo de alimentos saudáveis e melhoria na saúde e também educação, porque o próprio programa fala que criança que come bem é criança que aprende melhor, né? Então, até uma justificativa aí que coloca que uma forma de poder fazer com que essas pessoas que se consumissem os alimentos saudáveis teriam uma melhoria não só na saúde, mas como também na educação, pensando nas crianças, certo? Esse programa, ele é estruturado em 4 eixos, tá? Então, primeiro, acesso aos alimentos. Então, primeiro, essa pessoa, né, que passa fome, ela vai ter acesso a esse meu alimento. E um alimento de bom, né, qualitativamente. Fortalecimento da agricultura familiar, tá? Então, isso melhora até mesmo aquele pequeno produtor que não consegue atender os grandes mercados, né? Então, isso facilita, porque daí ele acaba disponibilizando esses alimentos aí para esses locais que as pessoas se alimentam, os próprios restaurantes, né? Populares. E isso também, de uma certa forma, acaba gerando, né, renda para essas pequenas famílias que precisam dessa agricultura, que dependem dessa agricultura, né, pequeno. E tem toda a articulação e mobilização e controle social. Então, esse programa, Fome Zero, ele acaba atendendo esses 4 né, essas 4 estruturas aí, né? Então, acesso ao alimento, fortalecimento da agricultura, geração de renda e articulação e mobilização e controle social. Então, quando a gente pensa nesse programa, foi um boom que teve, né, que o governo federal teve na época da criação, pensando que as famílias que passavam fome poderiam se beneficiar com esse programa, e até hoje, né, a gente sabe que eles dependem desse programa, né? Bom, então a gente fecha esse momento falando do Fome Zero, certo? Bom, então, agora nós temos aí a resolução de uma situação problema, falando um pouco sobre a parte da insegurança alimentar, tá? Então, com relação à insegurança alimentar, já citada como um dos grandes responsáveis pelos agravos de saúde pública e considerado uma característica, né, do nosso país, assinale a alternativa correta. Deixa eu só olhar aqui, voltando. Bom, então, a alternativa A. O termo insegurança alimentar, ele é completamente definido como a falta de higiene com a qual os alimentos são manipulados ou oferecidos para o consumo à população. Não, a gente sabe que, né, a insegurança alimentar ela não caracteriza simplesmente nisso, né, como a falta de higiene. Quando se fala em segurança alimentar, o foco principal é garantir o acesso aos alimentos em quantidade suficiente, com foco apenas nos macronutrientes, ou seja, na oferta de energia e proteínas. A gente sabe que não, né? Porque quando a gente pensa numa segurança alimentar, a gente pensa numa alimentação como um todo, né? Não só pensando nos macros, mas também como nas vitaminas e minerais. Na alternativa C, o que melhor define o foco da segurança alimentar é garantir o acesso aos alimentos, independente das condições de saúde, moradia e lazer do indivíduo. Não, né? Na verdade, quando a gente pensa em segurança alimentar, não é só o fato de você pensar no alimento, mas é a forma como é a condição de saúde dessa... A condição de saúde da pessoa, né? Aonde ela mora, como é a rotina dela, se ela tem lazer. Então, isso é segurança alimentar, né? Então, isso é uma coisa que esteja bem claro quando a gente pensa na segurança alimentar. Não é apenas o alimento, não é apenas o acesso a esse meu alimento de forma segura, né? Mas é a forma como é a minha saúde,
se minha saúde é boa, isso caracteriza uma segurança alimentar. Onde eu moro, a minha moradia, né? E se esse meu indivíduo ele tem momentos de lazer, né? Família, enfim. Então, isso mostra essa minha segurança alimentar. Então, estaria errada. A letra D. O acesso aos alimentos deve ser tanto em termos de qualidade como de quantidade. E se fosse garantido ao menos 5 vezes por semana, já tiraria o país dessa situação de insegurança alimentar. Então, o que a gente acabou de falar, né? Insegurança alimentar, ela não condiz apenas à questão do meu alimento. E até delimitar o número de vezes também não é essa questão, né? Então, também seria uma alternativa errada. E a letra E, quando se tem segurança alimentar, o acesso aos alimentos não compromete o acesso às outras necessidades básicas do ser humano, tá? Então, a segurança alimentar, ela, quando você tem ela, você tem você tem saúde, você tem, né, você tem toda essa questão voltada ligada à segurança alimentar. Então, só para a gente poder concluir, né, o porquê dessa justificativa, é que entendemos que a segurança alimentar e nutricional, na sua totalidade, que deixa de ser apenas um item de higiene, passa a ser um item de alta complexidade, pois coloca como condição que o ser humano tenha seus direitos básicos e essenciais respeitados, tá? Então, é uma forma de a gente entender que a situação, né, essa segurança alimentar não consiste apenas no item higiene, certo? Bom, então, a gente fecha, né, a resolução da nossa situação problema e a gente vai, então, para o nosso momento de perguntas, certo? E aí é o momento para que você tire as suas dúvidas, né? Mandem os seus questionamentos e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Então, até mais.
Programa Bolsa Família. Bom, então agora a gente vai falar sobre esse programa, tá? Que ele é um programa aqui de transferência de renda, né, do governo federal, que a ideia dele, a proposta desse programa Bolsa Família é atender as famílias de baixa renda, né, que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza no país, tá? Então, é um programa que ele atende aí a família, né? Mas ele coloca alguns requisitos de que a pessoa, para receber esse programa, elas são crianças e até adolescentes de 17 anos, tá? Que tenha, de preferência, né? De preferência não, que tenha uma frequência na escola e faça um acompanhamento de saúde também com as gestantes. Então, é um programa que ele atende isso, certo? Além disso, além da questão do gestante, necessariamente essa pessoa, ela também tem que passar, no caso principalmente a mulher que amamenta, né? Tem que estar amamentando, tá? E crianças que estejam com a vacinação em dia. Então, são todos requisitos que se coloca para que se tenha, então, para ser inserido, para se manter no programa, tá? Além disso, esse programa ele ajuda, é uma ajuda de custo, né, que contribui bastante para as pessoas que não têm um emprego fixo ou também que não conseguem, mas eles precisam, né, sustentar sua família, enfim, né, os netos, quem for. Ele foi criado, né, para que as pessoas, seria uma solução para as pessoas que vivem em situações precárias, né, cuja renda, então, não permite o alcance das necessidades básicas, direito de todo brasileiro e previstas na Constituição Federal, como a saúde, educação e transporte, por exemplo, né? Então, é um programa aí que visa atender esses itens. Então, o objetivo desse programa, ele é o quê? É combater a fome, né? Nada mais que, né, como o próprio nome já diz, então combater a fome e incentivar a segurança alimentar e nutricional. Além disso, esse programa, ele promove o acesso das famílias carentes à rede de serviços públicos, como educação e saúde, apoia o desenvolvimento de famílias pobres em situação de extrema pobreza, né? Combate a pobreza e a desigualdade, união também de diversos órgãos públicos para auxiliar famílias pobres a superarem essa condição. Tá? Então, nós temos aí que esse programa, ele visa, então, a quebrar o ciclo da pobreza a curto e longo prazo. Então, ele visa então, ele visa quebrar aí o ciclo da pobreza a curto e longo prazo. Então, essa era uma das ideias que se tinha quando foi criado esse programa, né? De acabar com a pobreza, né? Então, as pessoas recebem esse valor, né? E a principal... na verdade, é o principal programa, né, de combate à pobreza do mundo. Isso é um dos temas que sempre foi discutido no governo na época, quando foi criado, né? Então, é fazer com que essas famílias pobres se beneficiassem, né, principalmente as famílias de extrema pobreza, se beneficiassem, então, desse programa, né? Só que a gente sabe que isso não é feito, né? É um programa que às vezes acaba tendo muitas brechas e que as pessoas de má fé acabam, né, se aproveitando dessas brechas no programa, né? Infelizmente.
como tudo, né? Então, temos aí um programa que, quando foi criado também, ele atendeu boa parte da população para tentar tirar da extrema pobreza, né? Então, era um do que era falado, né, na sua criação, certo? Então, aqui a gente fecha o nosso, falando, né, a gente fecha aqui, então, falando do programa Bolsa Família, certo? De vigilância alimentar nutricional, né? Então, vamos falar agora sobre o SISVAN. Bom, o SISVAN, ele é um sistema de coleta de dados, né? Então, a gente pode até dizer que é uma coleta de dados, processamento e divulgação de informações na área de alimentação e nutrição. O objetivo desse programa é o quê? Reunir e relatar dados que permitam a construção de indicadores para várias situações que envolvem a alimentação e nutrição no país. Então, que vai, né, desde uma população com desnutrição ou até mesmo populações que já apresentam doenças crônicas. Até principalmente com enfoque mais acentuado para as carências específicas, tá? Esse programa, ele atende tanto crianças, adultos, idosos, adolescentes, né? Então, mulheres que amamentam, né? Então, tudo isso ele acaba atendendo toda essa população, tá? Então, ele é um programa bem interessante, e acho que é fácil, até eu vou mostrar, né, como que a gente pode encontrar tabelas, né, com ele, os dados que podem ser vistos pelo programa, tá? A ideia também do programa é formular políticas públicas, planejar, acompanhar e avaliar programas sociais relacionados à alimentação e nutrição. Também tem como meta desse programa, do SISVAN, Sistema de Vigilância, avaliar a eficácia das ações governamentais e cumprir o seu papel em auxiliar gestores públicos na gestão de políticas de alimentação e nutrição. A vigilância alimentar e nutricional, né, então, inclui a avaliação antropométrica, que seria, no caso, a medição de peso e estatura, e do consumo alimentar, cujos dados são consolidados no SISVAN. Tá? Uma coisa aqui que é importante, quando ele fala na avaliação antropométrica, na medição de peso e estatura, o que a gente observa muito na prática, tá? Que nas unidades básicas de saúde, onde é feita a coleta, né, desses dados, toda essa população ela é feita, ela é pesada, ela é medida. Geralmente quem faz isso ou é um próprio nutricionista ou às vezes até um profissional próprio da unidade básica de saúde, como um agente comunitário de saúde, né, como a ACS, né? Então, o nutricionista ele capacita esses profissionais para que façam essas medições, insiram nos dados e joguem então esses dados para essa planilha, tá? Essa planilha, esse cadastro, ele é feito pelo SISVAN Web, tá? E aí, esses dados, eles acabam sendo alimentados frequentemente ou até mesmo mensalmente para que isso entre na planilha e, então, pode ser usado, então, pelo programa, tá? Então, na unidade básica de saúde, que normalmente é feito, né, a coleta desses dados, então, toda a população que passa pela unidade básica de saúde deveria estar sendo acompanhado, né? E eu até vou exemplificar aqui depois para que fique mais fácil, mas como que onde que a gente usaria isso, né? Embora vai ser falado um pouco na aula prática, assim, aliás, vai ser falado bem mais na aula prática, né? Então, a gente usa esse SISVAN aí até mesmo como uma forma de fazer pesquisas mesmo, trabalho de saber identificar como é essa população, né, daquele determinado local, naquela determinada região, certo?
E voltando lá para o quadro, o Sisvan, ele permite o registro dos dados dessa minha população atendida na atenção básica e dos requisitos que pegue muito, né, que são os beneficiários do Bolsa Família, tá? Então, é uma forma de, até mesmo de você controlar ou até mesmo de acompanhar esses beneficiários aí do programa e saber como que eles estão, se eles estão, a parte nutricional, a avaliação de consumo, como está, tá? Então, guardem bem isso, tá? Então, ele permite o registro dos dados da população atendida na atenção básica, mas com um destaque importante aí para quem é beneficiário do programa Bolsa Família, tá? Por quê? Notem-se que quando a gente vai pegar pelos dados, a gente consegue observar como que está essa característica, esse perfil nutricional, esse perfil de consumo alimentar dessa população, tá? Então, voltando lá para o quadro. O Sisvan, né, ele é um sistema de informação nutricional voltado, então, para a população. Ele acompanha as crianças do Bolsa Família ou as que são atendidas pelo Serviço de Saúde e equipes de estratégia de saúde da família, né, que, como eu falei, tem aí os ACS, né, tem os PSFs, né, que é o Programa Saúde da Família, ou Estratégia de Saúde, PSF, né, que é o Programa Saúde da Família. Tá? Então, infelizmente, assim, a gente não consegue ter todos os dados populacionais ali total daquele município, né? Então, simplesmente, a gente acaba tendo apenas, né, as pessoas que fazem parte aí do serviço de saúde público, tá? Então, muitos dados acabam faltando por conta dessa não inserção total da população, tá? Então, ele acompanha as crianças, então, como eu falei, né, até os 17 anos, até adolescentes de 17 anos, e que são recebidos aí, né, que é atendida tanto pelo Bolsa Família, mas pelo o Sisvan. O Sisvan, então, você vai pegar adolescentes, idosos, adultos, tá? Então, ele possui dados da situação nutricional de mais de 3 milhões de crianças de 0 a 4 anos, tá? Então, ele tem aí toda essa... Então, assim, dependendo de quem faz essa coleta desses dados, então, vai adicionando aí depois no sistema. E aí nós temos as potencialidades da vigilância alimentar e nutricional, tá? Que seria o quê? Primeiro, diagnóstico da situação de saúde. Nós temos a identificação de territórios e grupos populacionais sobre o risco nutricional, né? Nós temos a identificação de fatores determinantes para a ocorrência de agravos nutricionais e o subsídio para o planejamento de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, essas são as 4 potencialidades da vigilância alimentar e nutricional, tá? De colocar... pensar em um diagnóstico baseado nessa minha situação da saúde, de como está esse meu indivíduo, identificar essa minha região, né, e até mesmo esse grupo populacional sobre um risco nutricional. Eu até vou abrir o link, até que para fique mais fácil, né, na aula prática, e ele fala, né, sobre quais são os grupos que esse programa ele atende. E a identificação de fatores determinantes para a ocorrência de agravos nutricionais, porque tem uma forma da gente saber de como está essa população e como que ele pode se manifestar, né, futuramente, né? Qual é a análise, se a gente for fazer uma análise longitudinal, né, de como está o perfil nutricional dessa população, de como está esse consumo alimentar aí desse meu público, tá? Dessa minha população local, até mesmo no país.
E o subsídio, então, para o planejamento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, porque tem uma forma de saber como que eu vou agir diante dessa situação, como que eu vou, que critérios eu vou usar para melhorar essa situação que eu encontrei, certo? Então, a gente trabalha, né, essa questão do Sisvan, ele é algo assim que bem completo, eu acho que é um programa que tem aí bastante dados para serem inseridos, bastante dados para serem estudados, né? Eu acho que é super importante essa questão dessa avaliação, da avaliação nutricional que é feita nessa população. A única falha que a gente encontra é que, como a demanda na saúde pública, de modo geral, ela é muito grande, né? Então, às vezes, você não tem tantos profissionais para que seja responsável simplesmente para estar inserindo esses dados, para estar trabalhando melhor com esse programa, tá? Então, é até uma forma que eu até coloco, né, para quem tem interesse, até mesmo de saber como que funciona isso em cada município, né, de cada um aí, a gente tem, né, várias cidades envolvidas aqui, né, de alunos que participam. Então, como está isso no município de cada um? Né? Como que a gente pode identificar que está o nível de obesos, como está o nível de eutróficos de uma determinada população naquele meu município, né? Então, tudo isso é uma forma da gente imaginar que, como futuro nutricionista, qual o subsídio, que planejamento, qual ação que eu posso pensar, que eu posso agir, né? Que ação que eu posso ter para que isso melhore, né? Certo? Então, a gente acaba pensando nessas potencialidades aí que o Vigilância Alimentar e Nutricional, ele traz, certo? Então, aqui a gente finaliza, né, falando, então, sobre o Sisvan. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, Sisvan Web. Então, esse Sisvan Web, ele consolida, né, os dados referentes a ações de vigilância alimentar e nutricional, desde o registro dos dados antropométricos e de marcadores de consumo alimentar até a geração de relatórios, tá? Então, aqui é a tabela, né? É a página do site que a gente encontra, né? Esses dados. Eu vou entrar até na internet para até que fique mais fácil para a visualização de vocês, embora isso vai ser discutido bastante na aula prática, tá? Então, eu vou colocar... Bom, então aqui nós temos um site, né, do Sisvan. Então, a gente vem aqui, vamos acessar o relatório, né, que é acesso público. Quem tem o acesso para a inserção desses dados no programa, ele vem aqui, tá? Por esse acesso restrito, certo? Mas qualquer pessoa pode ter esse acesso a essas informações. Então, a gente vem para o relatório comum. Então, vamos pegar o estado nutricional. Eu vou colocar aqui, vamos pegar 2020, para ver se teve alguma, o mês de janeiro. Vamos colocar aqui pelo Brasil. Tá, vamos ver se aparecem alguns dados aqui, ó. Então, eu tenho, a região de cobertura. Eu tenho a Amazônia, semiárido e o Ande, tá? Então, o semiárido da Amazônia é legal, então ele não está disponível aqui para mim, tá? Nós temos, vamos colocar... Só o Ande. Fases da vida, vamos colocar as gestantes, tá?
a idade, gestantes adolescentes. Vamos ver se vai puxar, né, alguns dados aqui pra gente. Vamos colocar o Sysvan Web. E aqui, olha, lembra que eu falei, né, sobre a questão de registro de dados e registros de diferentes de populações, né, tipos de povos, né? Então nós temos, ó, os quilombolas, os agroextrativistas, catingueiros, as caiçaras e afim, assim vai, tá? Os ciganos, então tudo isso ele acaba atendendo dentro do programa, os seringueiros, tá? Então aqui no meu caso eu vou colocar todos, tá? A escolaridade também vou colocar todas, tá? Porque senão a gente começa a delimitar muito, a gente às vezes não acaba não tendo um dado muito legal. Vamos gerar aqui a tabela. Olha lá, então ele mostrou aqui para mim que as gestantes, adolescentes, tá? O IMC, a avaliação que mostrou para mim só no mês de janeiro desse ano, tá? No Brasil, então foram inseridas, né? Um total de 2.411 gestantes, tá? E aí, o que mostra? Vamos pegar aqui, ó. Dessas 2.411 gestantes, 780 encontra-se num baixo peso, tá? Essas classificações, elas foram baseadas de acordo com o IMC de gestante, tá? Então, dessas 2.411 gestantes adolescentes, tá? 780 encontram-se com baixo peso, ou seja, quase 32% delas, tá? No nível de eutrofia, o peso dentro da normalidade, quase 39% dessas gestantes adolescentes estão, né, com um peso adequado, 19% delas com sobrepeso e 9%, quase 10% na faixa de obesidade, tá? Então, aqui é lógico que a gente não tem como determinar o período, a semana gestacional, enfim, tá? Mas é uma forma que a gente tem, tá? Quando a gente faz para classificação dentro do que eu quero pesquisar. Vamos pensar agora em adolescentes, tá? Aí eu tenho aqui região, eu vou colocar também todas, o índice. Adolescente, vamos pegar o IMC por idade, o sexo também vou colocar todos. Então aqui também ele classifica, ó, entre branca, preta, amarela, parda e indígena. Vamos pegar os indígenas. Adolescente, o IMC por idade. Pelo Sysvan. E a escolaridade também todos. Vamos ver se ele vai puxar algum relatório. Olha, então, ele mostra aqui para mim que, olha, dos adolescentes do mês de janeiro, tá, desse ano, de 2020, os indígenas, então, foram avaliados 51, né? E dentro desses 51 adolescentes indígenas, nenhum encontra-se como magreza acentuada, tá? E comparando, né, avaliando-se como IMC por idade, quase 2% encontra-se na magreza, 80% na eutrofia, né, ou seja, 41 desses 51, 41 estão eutróficos, apenas 6, ou seja, quase 2% encontra-se com sobrepeso e apenas 3 adolescentes, né, quase 6% aí está na obesidade e nenhum deles com obesidade grave. Então, assim, eu avaliei, quis saber, né, um relatório baseado dentro da avaliação nutricional de um grupo específico, certo? E agora, vamos pensar como a gente poderia fazer pensando no consumo alimentar, tá?
Então, nós temos aí o ano de referência. Vamos tentar também puxar com esse ano nesse mesmo mês de janeiro, tá? E agrupar por... Vamos colocar também por Brasil, tá? A faixa etária... menores de 6 meses, né? Que a ideia seria, né? Estar em aleitamento materno exclusivo. Vamos ver, né? Todos os sexos, raça e cor também eu vou deixar todas. Acompanhamento pelo Cislam Web. E eu vou deixar todos. A escolaridade também, né? Não é o caso. Então, vamos ver se ele coloca alguma coisa aqui pra gente. Bom, então aqui ele mostrou, né, que toda criança de até 6 meses que esteja em consumo de aleitamento materno exclusivo, tá? 4.056 crianças, tá? Desse total, 2.382 crianças, né? Ou seja, quase 60% elas estão em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? Então, tá, né? A gente até, o certo, o ideal, né, seria que todas tivessem, né? Mas a gente sabe que a realidade é totalmente outra e a gente luta para que esse percentual ele aumente, né? Mas se a gente for pensar, olha, quase 60% da população, ela está né, em aleitamento materno exclusivo, porém, a gente tem aí valores até um pouquinho acima da média, né? Pensando no Brasil, né? Então, são ideias, são dados que a gente pode usar, então, assim, isso na forma como os dados são inseridos, então isso é bem interessante. Então, a ideia, né, que eu quero passar é que você conheça, né, a funcionalidade desse sistema de vigilância alimentar, a parte do consumo, ao estado nutricional, tá? Vamos mais um aqui, por último, só para a gente poder finalizar. Vamos colocar um pouquinho mais, né, entre 2 anos ou mais. Vamos colocar gestantes adolescentes também, tá? O tipo de relatório que eu quero é o consumo de bebidas adoçadas, que daí entraria refrigerante, né, os sucos industrializados. Vamos colocar toda a raça, todos também, né, e toda a escolaridade. Vamos ver se ele consegue baixar alguma coisa aqui. Bom, então aqui ele mostrou para mim, ó, no ano de 2020, né, nesse ano, no mês de janeiro, as gestantes em consumo de bebidas adoçadas. Então, das 329 acompanhadas, né, 208 faz o uso, né, dessas gestantes. Então, assim, se a gente até for pensar, é muito grande, né, pensando numa gestante, né, adolescente, né, que faz o uso de bebidas adoçadas. Então, assim, é bem legal, assim, os valores que a gente encontra, né, porque isso leva a gente a refletir, né, a gente como nutricionista, ou vocês como futuro nutricionista, como está o perfil alimentar, né, desses adolescentes e principalmente quando a gente pensa na gestante, né, que na verdade é um período um período que na verdade ela não deveria consumir nada de bebidas
adoçadas, né, principalmente nessa fase, no período gestacional, e a gente encontra aí mais da metade da população de gestantes adolescentes consumindo as bebidas adoçadas, né? E aí inclui os sucos industrializados, inclui principalmente também os refrigerantes, certo? Bom, então aqui ficou claro, né, dentro do que a gente pode encontrar nesses valores pelo Sysvan Web, né? Então, assim, ele é um programa muito enriquecedor, eu acho que a gente consegue dados muito interessantes com ele, né? O único problema é que a gente não tem toda a população, né, inserida nele, né? Até mesmo porque faltam dados, tá? Mas ele é uma coisa muito legal, né, de ser trabalhada, pensando no ponto de vista epidemiológico e nutricional, certo? Então, voltando lá para a nossa aula, o que a gente tem, né? Deixa eu só abrir aqui. Então, a gente... que a gente, né, mostra que... até, na verdade, tinha colocado aqui, né, como que um dos relatórios seria criança, né? Menores de 6 meses acompanhados em leite materno exclusivo menores de 6 meses. Então, para mês de fevereiro, isso foi para o Brasil, tá? Então, que a gente consiga saber, né, que a gente consiga entender como que visualiza na aula prática, vai ser trabalhado melhor, né, esse programa. Mas são programas e são que precisam de pessoas, muitas pessoas, né, para que esses programas e essas políticas elas funcionem, certo? Então aqui a gente finaliza, né, o Sysvan Web. Tá? Falando do Sysvan, né, nós vamos então para resolução da situação problema. O Sysvan é um sistema, né, completo de registro de informações de ordem alimentar e nutricional da população, tá? E com relação a ele, assinale a alternativa correta, tá? Então, alternativa A. Um dos objetivos do Sysvan é identificar as crianças em situação de desnutrição para permitir a distribuição de alimentos não perecíveis? Não, né? Na verdade, a gente até identifica as crianças que estão em desnutrição, mas não tem objetivo de fazer essa distribuição de alimentos, tá? A alternativa B, é objetivo do Sysvan detectar casos de bócio endêmico em regiões do interior do país? Sim, né? Até mesmo pela questão do próprio avaliação do consumo, da parte de consumo alimentar, eu consigo identificar em qual região eu posso estar tendo aí casos de bócio endêmico. A alternativa C, o Sysvan foi proposto inicialmente pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, regulamentado com a aprovação da Lei 8.080 e, desde esse período, utilizado amplamente em todos os municípios brasileiros. Na verdade, lembra que essa Lei 8.080 é a criação do SUS, né? A padronização da coleta de dados orientada pelo manual do Sysvan evita qualquer tipo de desvio intra- ou interpessoal na coleta e no registro dos dados. Não, né? Na verdade, ele não evita, né? Como parâmetros para a definição do diagnóstico nutricional, deve ser utilizado o IMC para crianças e adolescentes da mesma forma para adultos e idosos. Não, né? Por quê? Porque cada população vai ter uma classificação de IMC diferente, tá? Baseando-se dentro das propostas preconizadas aí pela OMS. Então, também é um item aí errado. Então, a alternativa correta é a letra B, né? E aí, a resolução da situação, nós temos aí, deixa eu dar mais, que o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, ele foi uma proposta, né, do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição na década de 1970. Porém, só foi regulamentado com a aprovação da Lei 8.080, que regulamenta o SUS, tá? Junto à Portaria 1156. Ainda assim, seu funcionamento e sua operação em todos os estados e municípios brasileiros
tem ocorrido de forma gradual e lenta. Seu objetivo é descrever o diagnóstico da situação nutricional do Brasil, foi o que a gente pôde ver, né, nos relatórios, predizendo de maneira contínua a tendência das condições de nutrição e alimentação de uma população e seus fatores determinantes, certo? Então, aqui a gente tem um comentário, né, do porquê, né, o porquê da questão, certo? Bom, então, a gente fecha, né, a nossa resolução da situação problema, certo? Identificando esses fatores, é possível agir de forma a prevenir a piora dos agravos, né? Então, a gente sabe como está e a gente tem uma perspectiva de como pode ficar essa tendência, né? Por meio de planejamento e avaliação de políticas, programas e intervenções. Um dos problemas que pode ser identificado, por exemplo, é o bócio endêmico, né? Cuja prevalência apresentou enorme queda após o estabelecimento da fortificação obrigatória do sal de cozinha. Então, é como falei, então tudo isso, todas essas mudanças que ocorrem, por exemplo, a fortificação de farinhas, né, com ácido fólico, a fortificação, o acréscimo de iodo no sal de cozinha, é tudo por quê? Porque eles fazem esses estudos, né, e eles veem que a tendência é desenvolver tal problema futuramente, então já vamos corrigir isso, né, e aí dentro do ponto de vista da nutrição, isso é importante, né? Só cabe, então, fazer com que as pessoas façam isso, né? A inserção dessas medidas de uma forma cautelosa, né? E apenas de uma forma preventiva, né? E não curativa, né? Então, na verdade, eu só pensando como que poderia ser isso ao longo do tempo. Então, os estudos, eles vêm com essa finalidade, de você tentar prever o que isso pode acontecer futuramente e já tentar corrigir esses problemas, certo? Bom, então a gente finaliza, né, o nosso tempo, né, a nossa resolução da situação problema, tudo bem? Deixa eu só colocar. Só finalizar aqui, e a padronização da coleta de dados orientada pelo manual do CISVAN evita grandes desvios intra ou interpessoais na coleta no registro de dados, embora uma coleta livre de desvios seja impossível. Então, como parâmetros para definição do diagnóstico nutricional, deve ser utilizado o IMC para adolescentes, adultos e idosos, e para crianças devem ser utilizados peso, altura, peso por idade e altura por idade. Então, de acordo com a classificação, né, vai ser utilizado para cada população específica, certo? Bom, então aqui a gente finaliza nosso momento e a gente vai então para dúvidas, né? Então as dúvidas que vocês têm, mandem e a gente volta daqui a pouquinho. Então, até breve. Bom, então, né, para a gente poder então fechar o nosso conteúdo, né,
O que a gente viu? Né? Fazendo então, recapitulando, né, da nossa aula de hoje, a gente viu que, né, o CONSEA, ele é um conselho nacional que visa aí a parte da segurança alimentar e nutricional. Então, ele atende aí toda a parte de organização dos conselhos de segurança alimentar dessa minha população. Nós vimos também o PNSAN, né, que é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que também tem o intuito de atender essa segurança alimentar para a individualidade e população. O programa Fome Zero e o Bolsa Família, na verdade, eles estão interligados aí, né? Então, são programas que caminham juntos, né? E nós temos o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é um sistema, né, é uma proposta, né, que tem a finalidade de atender e de investigar problemas, né, de ordens nutricionais, de aspectos de consumo alimentar em diferentes populações, né. Então, ele tem aí toda essa característica aí, uma padronização, né, de dados, né, em diferentes populações e em diferentes tipos de raças, né, etnias, enfim, e isso tudo é alimentado, né, conforme pelo sistema web, certo? Bom, então, a gente viu ao longo dessa aula de hoje que nós temos os programas que muitas vezes andam, né, mas não da forma como se gostaria, né? Então, muito ainda tem para ser aperfeiçoado, mas o nutricionista ele tem essa capacidade, né, de atuar em todos esses programas, em todas essas políticas, nesses conselhos, e de uma forma tanto preventiva, até mesmo na forma mesmo como até mesmo tratamento, tá? Bom, então eu fico por aqui e espero vocês numa próxima teleaula. Obrigada, até mais.